Oi pessoal do 7º ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Thaís de Ciências. Espero que esteja todo mundo bem. Essa é a nossa aula de revisão no primeiro bimestre. Antes dessa aula de hoje, temos 4 outros vídeos. Se vocês não assistiram, é importante que vocês vejam, porque naqueles vídeos eu falo mais detalhadamente sobre cada assunto. Esse daqui eu vou resumir um assunto de 4 aulas em 30 minutos. Então, é só uma revisão mesmo, tá? Antes da gente começar a nossa aula, eu quero lembrar que eu já coloquei os gabaritos no portal da NetBio. Se vocês não estão conseguindo acessar, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu envio o gabarito lá pelo WhatsApp mesmo, ok? É importante que vocês verifiquem se vocês acertaram as questões ou se erraram. Se vocês erraram, é só corrigir. Se acertaram, é só deixar do jeito que está. Então vamos começar a nossa revisão. Lá no livro nós começamos a falar sobre a atmosfera. Ela é a camada de gases que envolve o nosso planeta e tem o papel de proteger a superfície da Terra do excesso de radiação solar. Ajuda a manter a temperatura da Terra constante e adequada para os seres vivos. A atmosfera é formada por 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Falando um pouquinho sobre cada uma delas agora. Troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. É a parte da atmosfera que tem maior concentração de ar. Nela se formam as nuvens, ventos, tempestades e furacões. Logo em seguida vem a estratosfera. Ela fica acima da troposfera e tem menor concentração de ar que a camada anterior. Porém, é nela que fica a camada de ozônio. A próxima camada é a mesosfera. Ela é a camada mais fria de toda a atmosfera. Nessa camada ocorre a combustão de meteoros. Termosfera é a camada onde ocorrem as auroras e onde orbitam as estações espaciais e vários satélites. Essa camada é cheia de eletricidade. Também pode ser chamada de ionosfera. E por último, a exosfera, que também é conhecida como espaço sideral, é a última camada da atmosfera. Tem pouquíssimo oxigênio lá e se encontra o telescópio Hubble. Aqui tem uma imagem mostrando nosso planeta e as camadas. Aqui dá para ver que a camada de ozônio ela fica na estratosfera. A atmosfera ela é composta de vários gases. Nós vamos falar sobre alguns deles. Começando sobre o nitrogênio. Ele é um elemento muito importante para os seres vivos, mas os seres vivos não têm a capacidade de aproveitar o nitrogênio livre que é presente no ar. Algumas bactérias do gênero Rhizóbio, que vivem associadas às raízes das plantas, são capazes de retirar o nitrogênio do ar e colocar eles no solo, onde as plantas podem aproveitar. Os animais conseguem essa substância ao ingerir as plantas e outros seres vivos. Quando os animais e as plantas morrem, o nitrogênio é devolvido ao solo, onde poderá ser usado por outras plantas. E outra parte dessa substância, no caso do nitrogênio, é convertido no oxigênio que retorna para o ar por essas mesmas bactérias que fixam ele, elas devolvem ele para o ar. Isso é chamado de ciclo do nitrogênio. Aqui eu estou falando bem rapidinho sobre ele, mas se eu não me engano na primeira aula que eu gravei, eu expliquei ele bem detalhadamente. Então, eu vou falar aqui bem rapidinho. Os seres vivos, eles não conseguem capturar o nitrogênio no ar. Então, eles precisam da ajuda de algumas bactérias. Olha aqui, as bactérias. As bactérias do gênero Rhizóbio, elas fixam o nitrogênio nas raízes das plantas. Os animais se alimentam das plantas. No caso, os seres vivos, eles podem comer as plantas e também os animais que comeram as plantas. Então, são duas maneiras de conseguir consumir o nitrogênio. Depois que esses animais morrem, as bactérias decompositoras fazem com que o nitrogênio presente no corpo do animal volte para a planta e também volte para o ar. Vamos falar agora sobre o ciclo do oxigênio.
As plantas capturam o gás carbônico presente na atmosfera, produz e libera oxigênio, que é consumido pelos seres vivos. Os seres vivos liberam gás carbônico na respiração, e esse será novamente reaproveitado pelas plantas, repetindo o ciclo. Aqui nós temos uma imagem representando. Nós sabemos que as plantas fazem fotossíntese, né? E para fazer a fotossíntese, ela precisa do gás carbônico. O gás carbônico é liberado na nossa respiração e também por indústrias. Então, as plantas elas absorvem o gás carbônico e liberam em forma de oxigênio, que nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. E fica esse ciclo. Agora falando um pouquinho sobre as propriedades do ar. Algumas delas são massa. O ar tem massa e ocupa espaço. Exemplo, um balão de festa. Compressibilidade é a capacidade do ar de diminuir a área que ocupa, diminuindo seu volume, que é o exemplo da seringa. Elasticidade, capacidade do ar de voltar a ocupar o espaço que ocupava antes. Expansibilidade, quando o ar se expande ocupando um espaço maior, aumentando o seu volume. E pressão atmosférica é o resultado da força do ar que exerce sobre a Terra. A pressão atmosférica atua em todos os sentidos e direções e varia de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. O instrumento que mede a pressão atmosférica se chama barômetro e foi feito por Torricelli, que é esse homem aqui que está segurando o barômetro. Agora falando um pouquinho sobre a poluição atmosférica. Poluição atmosférica é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas por qualquer tipo de fonte poluidora. Nós podemos classificar a poluição do ar em 4 tipos: poluição de origem natural, poluição pelos transportes, poluição por combustão e poluição industrial. Dentre os principais poluidores do ar, nós temos o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os CFCs, o óxido de enxofre, óxido de hidrogênio e material particulado. Eu falo sobre cada um deles detalhadamente naquela aula, se eu não me engano, é a aula 2. Eu acho que é a aula 2. Efeito estufa. É um fenômeno natural, ele acontece naturalmente, para manter a temperatura ideal do planeta. Sem ele, a Terra seria muito fria. Mas o aumento de emissão de gases por atividades humanas tem feito o efeito estufa se intensificar e modificar a temperatura do planeta, causando um aquecimento global. Os gases se acumulam na atmosfera, permitindo a entrada dos raios do Sol, mas impedindo que o calor volte para o espaço. Aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. A principal causa é a emissão de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas e atividades industriais. Esse aquecimento provoca várias alterações no planeta, como derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, aumento de desastres naturais, extinções de espécies, mudança na composição da fauna e da flora em todo o planeta e desertificação de áreas naturais. Chuva ácida ocorre nos grandes centros industriais. Os óxidos de enxofre e nitrogênio lançados no ar se encontram com a água na atmosfera em forma de vapor e cai como chuva ácida. Ela causa acidificação na água, matando animais e plantas aquáticas, tira as folhas da árvore e pode até estragar monumentos. Também causa irritação na pele e algumas alergias. Inversão térmica é um fenômeno natural que corresponde à inversão das camadas atmosféricas. Normalmente, as camadas são ar quente, ar frio e ar mais frio. Esse é o certo. Mas, na inversão térmica, o que acontece é que fica uma camada de ar frio, uma camada de ar quente e uma camada de ar frio. Esse fenômeno pode causar problemas respiratórios. Agora falando um pouquinho
sobre a litosfera. É a camada rochosa que forma o planeta Terra, formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Está dividida em placas que flutuam sobre a camada de rocha derretida. Essas placas se encaixam uma nas outras como peças de um quebra-cabeça e levam o nome de placas tectônicas. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a crosta terrestre. Esses blocos se movimentam de forma lenta e constante devido ao movimento do magma no interior do planeta. Elas podem se afastar ou se aproximar uma das outras. Evidência dos movimentos das placas tectônicas e deriva dos continentes. Embora o movimento das placas seja bem pequeno, só alguns centímetros, há 200 milhões de anos atrás, os continentes eram um bloco só, que era chamado de Pangeia. Também havia só um oceano, que se chamava Pantalassa. A teoria da deriva continental surgiu com o avanço da ciência. Alguns estudiosos fizeram análise desses mapas e observavam que as bordas dos continentes pareciam complementares, como se fosse um quebra-cabeça. Essa teoria foi confirmada graças ao meteorologista alemão Alfred Wegener, com base no registro fóssil idêntico em continentes que hoje são encontrados muito distantes e separados. O movimento das placas tectônicas, quando ocorre na crosta continental, gera os terremotos, e quando ocorrem na crosta oceânica, gera os tsunamis. Então, se esse movimento das placas, se essa colisão das placas ocorrer na crosta continental, vai gerar terremoto e erupção vulcânica. E quando ocorre na crosta oceânica, gera os tsunamis. Os lugares mais atingidos pelos terremotos são localizados nas zonas de convergência entre as placas, ou os países que estão no limite das placas. Nós chamamos de epicentro o lugar onde começa o terremoto. O aparelho que mede os terremotos é chamado de sismógrafo. De acordo com a intensidade, os terremotos são medidos em um índice chamado escala Richter, com níveis de 1 a 10. 1 sendo o mais fraco e o 10 o mais forte. Agora vamos falar um pouco sobre a classificação animal. Já estamos quase acabando. No nosso planeta existem várias espécies que ainda não foram estudadas, e por isso Linneu propôs uma classificação que divide os seres vivos em categorias. Essa organização é importante, pois facilita o estudo de características comuns a eles, possibilita estudar o habitat desses animais e o comportamento. Linneu considerou que as espécies são as unidades básicas para a classificação dos seres vivos. São considerados da mesma espécie os indivíduos com capacidade de cruzar e reproduzir descendentes férteis. Algumas espécies podem ser subdivididas em raças, como no caso dos cachorros, que existem várias raças de cachorro, mas eles são da mesma espécie, porque se eles cruzarem entre si, por mais que seja um grandão e um pequenininho, eles conseguem produzir filhotes férteis. Descendentes não férteis que nascem do cruzamento entre espécies diferentes são chamados de híbridos, que é o exemplo da mula e do burro. A mula e o burro, eles são nascidos de uma égua e um jumento, Então, eles não fazem, a mula e o burro, eles não têm capacidade de se reproduzir. Os seres vivos são classificados em 6 categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Na outra aula, eu ensinei um macete para vocês aprenderem isso. Hoje eu vou mostrar ele novamente e vou mostrar um outro. Esse foi o que eu mostrei na outra aula. Para vocês lembrarem a classificação, é só vocês lembrarem da palavra reficofage, aqui embaixo, reficofage, que quer dizer reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas são as categorias de classificação taxonômica. Tem uma outra maneira de vocês lembrarem também, e aí vocês escolhem qual que fica mais fácil para lembrar, que é essa aqui, Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Esquisito isso, Mas é um truque para decorar a classificação.
Olha aqui. Rato, R de reino. Frito, F de filo. Com, C de classe. Orégano, O de ordem. Fica, F de família. G, gostoso, G de gênero. E experimente, E de espécie. Então, rato frito com orégano fica gostoso pode ser um truque que vocês vão decorar mais facilmente, mas eu ainda acho que o reficofage é mais fácil de lembrar, né? O reino é a maior unidade de classificação biológica, agrupando os seres vivos com menos semelhanças. Os seres vivos que compartilham o maior número de categorias entre si são mais semelhantes. Na última aula eu falei que o reino, esse aqui de cima, ele abrange várias espécies, né? Por exemplo, nós estamos no mesmo reino que as baratas, que os morcegos, as cobras e os sapos. Mas não quer dizer que nós sejamos irmãos deles ou parecidos com ele. Aqui em cima ficam os seres que pertencem ao mesmo reino, mas que não são tão semelhantes assim. E conforme vai descendo, é como se fosse uma peneira. Conforme vai descendo, mais coisas ficam parecidas. Linneu também criou a nomenclatura científica para que cada espécie tivesse um nome universal, não importando o país em que esteja. Existem 3 regras para a classificação científica. Primeira regra: o nome científico tem que ser binominal. Todo ser vivo deve ter um nome científico composto por pelo menos 2 palavras. A primeira palavra corresponde ao gênero e a segunda à espécie. Olha aqui. Pitangos sulfuratus. Esse é o nome do bem-te-vi. Essa primeira palavra referente ao gênero e a segunda à espécie. Segunda regra: todo nome científico é escrito em latim, pois é uma língua morta e não é mais utilizada, não sofre modificações. Por exemplo, o bem-te-vi, aqui nós chamamos com esse nome, mas em outras regiões ele tem outro nome. Em outro país ele também se chama com outro nome, né? Então, se a gente chamar pelo nome científico, que é esse aqui, esquisito, mas é o nome científico, todo mundo vai saber, todo mundo não, né? O pessoal da biologia vai saber que está se referindo àquele animal, se você chamar pelo nome científico. Agora, se eu for lá para os Estados Unidos e falar, bem-te-vi, eles não vão nem saber do que eu estou falando, vão me achar de doida. Então, terceira regra: deve ser destacado no texto. Então, o nome científico tem que estar destacado no texto. Percebeu aqui que ele está em negrito? Então, todos os nomes científicos devem aparecer destacados no texto. Para isso, pode ser escrito em negrito, itálico ou sublinhado. O gênero do texto deve estar sempre em letra maiúscula e o nome da espécie em letra minúscula, como é aqui no bem-te-vi. A primeira palavra, que é o gênero, ela está com letra maiúscula, tá vendo? E a segunda palavra com letra minúscula. Maiúscula a primeira e a segunda minúscula. Lembrando que quando vocês forem escrever no papel, como não tem como vocês escreverem em negrito e nem itálico, vocês têm que sublinhar, tá bom? Aqui eu tenho comparação de 2 animais, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu falo sobre quanto mais categorias tiver em comum, mais semelhantes são. Eu tenho aqui um lobo cinzento à esquerda e à direita uma raposa cinzenta. Vamos observar o reino, animalia. O reino é igual. O filo, cordata. O filo também é igual. Classe, mamália, que é dos mamíferos. Nós também estamos nessa classe. Classe, mamália, também. Ordem, carnívora. A raposa também é carnívora. Família, Canidae, que é dos canídeos. A família da raposa também é canídeo. Gênero, Canis. O gênero da raposa, no caso dessa raposa, é o gênero Urostion. Gente, o gênero e a espécie
vai mudar de acordo com a espécie que vocês estão procurando. Aqui é a raposa cinzenta, mas no caso existem várias outras raposas, tá? Então, aqui no caso, é referente ao lobo cinzento e a raposa cinzenta. Então, vamos lá. Espécie, aqui está abreviado, estão vendo? Aqui não tem a espécie, porque, no caso, lá onde eu peguei, lá na Wikipédia, fala que é para eu ler no texto, porque tem várias espécies. Mas no caso dessa daqui, eu escrevi aqui do lado. Fica o... Aqui embaixo tem, tá vendo? O Cinero... Tá, vamos lá. O Cinero argenteus. É difícil de falar esses nomes. Então, vamos lá. Se vocês quiserem, vocês podem abreviar o primeiro nome, o nome do gênero. Vocês podem colocar, por exemplo, aqui, C. lupus. E aqui também, ó. O Cinero argenteus. O é de Urocion, tá vendo aqui? É do gênero. E esse C é do Canis, que é o gênero também. Então, o nome científico do lobo cinzento é Canis lupus. E o nome científico da raposa cinzenta é Urocion cineroargenteus. Ok? Vocês não precisam gravar nome científico nenhum. O que vocês precisam lembrar, com certeza absoluta, é isso aqui. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vocês precisam também lembrar como vocês devem escrever o nome científico. Isso aqui de letra maiúscula, letra minúscula, sublinhar, isso não pode ser esquecido, tá? Gente, o momento de tirar dúvida é agora. Se vocês não entenderam alguma coisa desse primeiro bimestre, não deixe de me mandar mensagem. Não fiquem com vergonha de pedir informação, de falar que está com dúvida, de que não entendeu. É só mandar uma mensagem lá no meu WhatsApp. Nem precisa ser no grupo. Se você quiser mandar privado, você pode mandar. Então, manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Não deixem de olhar os outros vídeos, caso vocês não tenham visto. E não deixem de olhar o gabarito lá das questões. Combinado? É isso, pessoal. Continuem se cuidando. Fiquem em casa. Um grande beijo. Tchau, tchau.